No exato momento em que Miguel Santos rasgou o envelope cor-de-rosa que chegara ao seu escritório no centro de Lisboa, ele não podia imaginar as ondas que aquele ato simples provocaria. Sempre odiara aqueles envelopes que chegavam regularmente da Fundação Orgulho de Lisboa, simbolizando para ele uma ameaça aos valores que defendera toda a vida: a família tradicional, a moral católica e a imagem conservadora que construíra como CEO da Santos Marketing. Com um gesto de irritação atirou os pedaços para o cesto de lixo e continuou a sua reunião com a equipa, mas 2 horas depois, quando a assistente entrou na sala com o rosto pálido e um documento na mão, tudo mudou. Sr. Santos, o vice-presidente, assinou o patrocínio para o evento do Orgulho LGBT. São 100.000 euros. A empresa é agora o principal patrocinador, disse ela com voz trêmula. Miguel sentiu o sangue gelar. O que é isso? Deve ser um erro. Eu nunca aprovaria isso, gritou ele, levantando-se da cadeira. O vice-presidente, um homem ambicioso chamado Rui, tinha agido por trás pensando em atrair clientes mais jovens e progressistas. Miguel confrontou-o imediatamente, mas o contrato era vinculativo, assinado digitalmente com base numa proposta que Rui apresentara como campanha de diversidade. O símbolo que Miguel temera durante anos, o arco-íris do orgulho gay, agora estava associado ao seu nome e à sua empresa. Ele passou o resto do dia em pânico, pensando na reação da mulher Sofia, do filho Pedro, de 22 anos, e da mãe idosa, todos tão conservadores como ele. Como vou explicar isto? Murmurou para si mesmo enquanto olhava pela janela para o Tejo. A pressão interna começou a crescer, o medo de que isto expusesse segredos que ele enterrara há muito tempo, sentimentos que ele negava desde a juventude, quando um amigo próximo o fizera questionar a sua orientação, mas ele empurrou esses pensamentos para longe. Tinha que cancelar aquilo a todo o custo. Ligou para o advogado, mas este confirmou cancelar agora custaria mais, com penalizações. O dia terminou com Miguel dirigindo-se para casa, o coração pesado, sabendo que a tempestade estava apenas a começar. Ao chegar ao apartamento no bairro Alto, Sofia já o esperava com o jornal na mão. Viste isto, Miguel? A nossa empresa a patrocinar aquele desfile de pervertidos? Perguntou ela com voz cortante. Miguel tentou explicar que fora um erro, mas as palavras saíam fracas. Pedro, o filho, entrou na sala e olhou o pai com desprezo. Pai, sempre nos ensinaste a defender os valores certos e agora isto? Como podes permitir que o teu nome seja ligado a isso? A mãe de Miguel ligou nessa mesma noite a chorar: filho, como pudeste trair a nossa família assim? Miguel sentiu o peso de décadas de educação rígida cair sobre os ombros. No dia seguinte voltou ao escritório, determinado a resolver o problema. Reuniu a equipa e exigiu explicações. Rui, o vice-presidente, admitiu que vira uma oportunidade de modernizar a agência, mas negou qualquer má-fé. Miguel ordenou que contactassem a Fundação imediatamente para tentar anular o acordo. Foi então que recebeu o primeiro e-mail de Lucas Ferreira, o diretor da Fundação Orgulho de Lisboa. Sr. Santos, agradeço o generoso apoio da sua empresa. O evento deste ano vai ajudar centenas de jovens a viverem com dignidade. Miguel leu a mensagem com nojo, mas algo na assinatura simples e direta de Lucas o incomodou. Decidiu marcar uma reunião para o dia seguinte, pensando que poderia intimidar o jovem e fazer o acordo desaparecer. A noite foi longa. Miguel não dormiu, relembrando o passado: o tio que se suicidara após ser rejeitado pela família, o pai que o advertira contra qualquer sinal de fraqueza. Ele construíra a vida perfeita para provar que era forte, mas agora tudo ameaçava ruir. Pela manhã dirigiu-se à sede da Fundação no bairro de Alfama. Lucas Ferreira recebeu-o com um sorriso aberto e olhos que transmitiam sinceridade. Tinha 29 anos, estatura média, cabelo castanho ondulado e uma energia que enchia a sala. Sr. Santos, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, disse ele, estendendo a mão. Miguel apertou a mão com relutância, mas sentiu um calor inesperado. A conversa começou tensa. Miguel expôs os motivos para cancelar, alegando erro administrativo, mas Lucas escutou com calma e depois falou dos jovens que a Fundação ajudava, histórias de rejeição familiar, bullying e solidão que ecoavam demasiado perto dos medos de Miguel. O tempo passou sem que Miguel desse por isso, e quando saiu da reunião carregava não só a frustração, mas uma semente de dúvida que ele recusava admitir. De volta ao escritório, Rui avisou que a notícia já circulava nas redes sociais e alguns clientes progressistas elogiavam a iniciativa, enquanto os tradicionais ameaçavam retirar contratos. Miguel sentiu o chão fugir-lhe dos pés. A escolha estava feita sem ele querer e agora teria que pagar o preço. A semana seguinte foi um inferno para Miguel. Em casa, Sofia mal lhe dirigia a palavra e Pedro evitava o pai como se fosse contagioso. Durante o jantar de domingo, a mãe de Miguel apareceu sem aviso e lançou-lhe um olhar de decepção profunda. Filho, eu eduquei-te para seres um homem de bem, não para apoiares pecados públicos, disse ela com voz trêmula. Miguel tentou defender-se, mas as palavras soavam vazias até para ele próprio.
A pressão familiar era esmagadora, mas o pior vinha do interior, onde uma voz sussurrava que talvez o erro não fosse apenas o patrocínio. No escritório a situação piorava. 2 clientes importantes cancelaram contratos alegando incompatibilidade de valores e Rui, o vice-presidente, parecia satisfeito com o caos, como se tivesse planeado tudo para forçar uma mudança na empresa. Miguel descobriu que Rui tinha uma agenda pessoal. O irmão mais novo de Rui era gay e ele via na ação uma forma de reparar erros familiares. A traição do colega doeu, mas Miguel não tinha tempo para confrontos internos. Decidiu marcar nova reunião com Lucas para tentar renegociar o valor ou pelo menos limitar a visibilidade da Santos Marketing no evento. Encontraram-se num café tranquilo junto ao Rio Tejo. Lucas chegou pontual com uma pasta de documentos e um sorriso que desarmava. Miguel notou pela primeira vez os detalhes, o jeito como Lucas gesticulava ao falar da missão da Fundação, a paixão genuína nos olhos. A conversa evoluiu de negócios para temas mais profundos. Lucas contou como crescera numa família conservadora do Alentejo, onde fora expulso de casa aos 17 anos, e como construir a fundação para que outros não passassem o mesmo. Miguel ouvia em silêncio, sentindo ecos do seu próprio passado reprimido. Quando Lucas perguntou diretamente por que odiava tanto a causa, Miguel hesitou e respondeu com uma mentira qualquer sobre tradição. Mas ao voltar para o carro sentiu o peito apertado. Em casa, Sofia confrontou-o abertamente. Miguel, eu sei que há algo mais por trás disto. Tu mudaste desde que este assunto surgiu. Estás a esconder alguma coisa. O filho Pedro juntou-se à discussão, acusando o pai de hipocrisia. Miguel explodiu e saiu de casa batendo a porta. Dirigiu-se em destino até parar num mirador com vista para a cidade. Ali sozinho permitiu-se pensar no que Lucas representava, não só o símbolo que temera, mas também uma liberdade que ele nunca se permitira. No dia seguinte a imprensa publicou um artigo sobre o patrocínio e Miguel foi forçado a dar uma entrevista vaga onde tentou minimizar o envolvimento. Mas o dano estava feito. Clientes antigos ligavam indignados e a mãe ameaçou deserdar-o. Lucas enviou uma mensagem de apoio simples mas sincera que Miguel leu várias vezes antes de apagar. A tensão interior crescia. Ele começava a questionar se o seu ódio aos envelopes cor-de-rosa não era na verdade medo de si mesmo. Durante uma reunião de emergência com a equipa, Rui propôs que abraçassem o patrocínio como estratégia de marketing moderno, mas Miguel recusou furioso. Contudo, no fundo sabia que cancelar completamente era impossível sem ruir a empresa. A noite terminou com uma chamada de Lucas pedindo para ver os materiais de campanha juntos. Miguel aceitou relutantemente e assim começou uma série de encontros que o aproximavam cada vez mais do homem que representava tudo o que ele rejeitara. Em cada conversa, Miguel sentia a muralha que construíra ao longo da vida rachar um pouco mais. Sofia notou a mudança e começou a investigar por conta própria, descobrindo mensagens antigas que sugeriam que o marido tinha segredos da juventude. A família uniu-se contra ele e Miguel viu-se isolado pela primeira vez na vida. O preço do erro inicial tornava-se cada dia mais alto, mas algo dentro dele começava a despertar. A crise atingiu o pico quando um jornal conservador publicou uma matéria expondo o patrocínio como prova de decadência moral nas empresas portuguesas. Miguel foi alvo de críticas ferozes nas redes sociais e perdeu 3 contratos importantes num só dia. No escritório o ambiente era de guerra fria, com alguns funcionários apoiando Rui e outros leais a Miguel. Durante uma reunião tensa, Rui revelou finalmente o motivo da ação. Eu fiz isto porque sei que tu também sofres com estes preconceitos, Miguel. O teu passado não é segredo para todos. Miguel sentiu-se exposto, a traição era completa. Saiu da sala e trancou-se no gabinete, revivendo memórias dolorosas. O amigo de faculdade que amara em segredo e que partira após uma discussão violenta com o pai de Miguel. Lucas ligou nessa tarde oferecendo ajuda para gerir a comunicação. Encontraram-se na sede da fundação e pela primeira vez Miguel abriu-se um pouco, falando da pressão familiar sem revelar tudo. Lucas escutou sem julgar e partilhou a sua própria luta contra a rejeição. O momento criou uma conexão que Miguel não esperava. Ao sair sentiu-se leve, mas o medo voltou quando chegou a casa. Sofia esperava-o com documentos na mão. Encontrei e-mails antigos. Miguel, tu tinhas sentimentos por aquele rapaz na universidade porque mentiste-me todos estes anos. O filho Pedro ouviu a discussão e gritou que nunca mais queria ver o pai. A mãe ligou chorando e ameaçando cortar relações. Miguel passou a noite em claro, questionando todas as escolhas da vida. No dia seguinte decidiu ir ao evento de preparação do orgulho para observar de longe. Viu Lucas organizar voluntários com dedicação e ouviu testemunhos de jovens que a fundação ajudara.
Algo mudou dentro dele, voltou ao escritório e confrontou Rui abertamente exigindo explicações completas. Rui admitiu que esperava forçar Miguel a enfrentar os seus demónios para o bem da empresa e da família dele próprio. A revelação abalou Miguel, mas também o fez refletir sobre as decisões que tomara por medo. Lucas enviou uma mensagem convidando-o para uma caminhada junto ao rio para discutir os próximos passos do patrocínio. Durante o passeio a conversa fluiu natural e Miguel sentiu-se compreendido pela primeira vez. Não houve toques nem declarações, apenas palavras honestas que tocaram fundo. De regresso a casa encontrou Sofia fazendo as malas. Eu não consigo viver com um homem que se esconde de si mesmo, disse ela. Pedro já saíra para casa de amigos. Miguel ficou sozinho no apartamento vazio e pela primeira vez chorou abertamente. A traição da família doía, mas o apoio silencioso de Lucas dava-lhe forças para continuar. A fundação anunciou publicamente o patrocínio e Miguel foi obrigado a posar para fotos ao lado de Lucas. Nas imagens ele sorria forçado, mas por dentro uma transformação começava. Questionava se o preço da verdade valia a perda de tudo o que construíra. A tensão social aumentava com protestos à porta da agência e ameaças anónimas. Miguel contratou segurança, mas sabia que o verdadeiro perigo estava dentro de si. Uma noite após uma reunião longa com Lucas, ele admitiu em voz alta pela primeira vez que talvez o seu ódio fosse medo disfarçado. Lucas não pressionou, apenas escutou, e isso bastou para Miguel sentir que não estava sozinho. O conflito moral atingira o ponto de ruptura. Ele tinha que escolher entre continuar a fingir ou enfrentar as consequências das suas ações passadas e presentes. A decisão final aproximava-se e Miguel sentia o peso de cada escolha. A empresa perdia clientes diariamente e os bancos ameaçavam cortar linhas de crédito. A mãe deixou de atender as chamadas e Pedro enviou uma mensagem curta dizendo que o pai era uma decepção. Sofia pediu divórcio alegando incompatibilidade de valores e Miguel assinou os papéis com mãos trêmulas. No meio do caos, Lucas tornou-se o único ponto de estabilidade. Encontraram-se várias vezes para ajustar os detalhes do evento e cada encontro revelava camadas mais profundas da personalidade um do outro. Miguel contava histórias da infância rígida e Lucas respondia com experiências de superação. Não havia drama romântico exagerado, apenas compreensão mútua que crescia organicamente. Durante uma reunião de crise na agência, Rui propôs uma conferência de imprensa para abraçar completamente o patrocínio, mas Miguel hesitou, ainda preso aos medos antigos. A noite anterior ao grande desfile, Miguel teve um ataque de pânico sozinho no escritório. Imagens do passado misturavam-se com o presente e ele ligou para Lucas sem pensar. O jovem ativista apareceu meia hora depois e sentou-se ao lado dele sem dizer nada, apenas oferecendo presença. Foi nesse momento que Miguel percebeu o tamanho da mudança dentro de si. No dia do desfile, Miguel decidiu comparecer não como patrocinador relutante, mas como alguém que começava a entender. Viu Lucas liderar a marcha com dignidade e sentiu orgulho genuíno. No final do percurso aproximou-se e apertou a mão de Lucas publicamente. A foto circulou nas redes e dividiu opiniões, mas para Miguel foi libertador. Porém o preço foi alto. A mãe sofreu um problema de saúde e culpou o filho abertamente no hospital. Pedro recusou-se a visitar o pai e Sofia mudou-se para a casa da irmã. O negócio entrou em recessão com demissões inevitáveis. Rui pediu desculpas, mas o dano estava feito. Miguel passou noites em claro pesando as perdas contra o ganho de autenticidade. Lucas visitou-o em casa uma noite e conversaram até de madrugada sobre escolhas e consequências. Miguel admitiu que o envelope cor-de-rosa fora o catalisador para uma vida inteira de negação. A conversa terminou com um abraço fraterno que carregava mais significado do que palavras. No dia seguinte, Miguel reuniu os restantes funcionários e anunciou que a agência manteria o apoio à fundação apesar de tudo. Alguns aplaudiram, outros saíram. A decisão custou contratos, mas trouxe uma paz interior que ele nunca conhecera. A família tentou uma última reconciliação, mas com condições inaceitáveis. Miguel recusou e aceitou o isolamento temporário. Lucas continuou ao lado como amigo e confidente, ajudando Miguel a navegar o novo normal. O conflito interior transformara-se em clareza, ele pagara caro, mas ganhara a si mesmo. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina para Miguel. A agência estabilizou com clientes que valorizavam a autenticidade e a fundação prosperou graças ao patrocínio. Lucas e Miguel encontravam-se regularmente, não só por trabalho mas por amizade genuína que evoluía para algo mais profundo, sem pressa nem drama.
Miguel aprendeu a viver com as perdas. A mãe eventualmente aceitou um almoço tímido e Pedro enviou uma mensagem de aniversário seca, mas foi um começo. Sofia seguiu com a vida e Miguel desejou-lhe o melhor. O maior ganho foi interno. Miguel deixou de rasgar envelopes cor-de-rosa e começou a ler os que chegavam da Fundação, participando ativamente em iniciativas. Uma noite após um evento pequeno, Lucas e Miguel caminharam pela Marginal de Lisboa e conversaram sobre o caminho percorrido. Miguel agradeceu a Lucas por ter sido o catalisador involuntário da sua transformação. Lucas sorriu e disse que o verdadeiro herói fora o próprio Miguel por ter tido coragem de pagar o preço. A vida continuava com cicatrizes, mas também com esperança. Miguel olhava agora para o arco-íris, não com medo mas com respeito. A jornada ensinara-lhe que os símbolos que tememos muitas vezes guardam as chaves da nossa liberdade. No final de um ano desde o envelope rasgado, Miguel organizou uma pequena celebração na agência e convidou Lucas como convidado de honra. Ao ver o jovem falar para a equipa, Miguel sentiu um orgulho quieto e uma conexão que transcendia palavras. A família ainda estava distante, mas Miguel aprendera que algumas pontes se constroem com tempo e verdade. A sociedade portuguesa mudava lentamente e Miguel tornara-se parte dessa mudança, pagando o preço mas ganhando a paz. No último dia do ano, ele e Lucas partilharam um momento silencioso junto ao Tejo, olhando o fogo de artifício. Miguel soube então que a escolha valera a pena. A decisão de Miguel de enfrentar os seus medos e apoiar a causa foi a escolha certa, ou ele pagou um preço demasiado alto pela sua autenticidade? O que acha que é mais importante, a lealdade à família e à sociedade ou a verdade interior?